Anton Pannekoek foi um dos principais representantes do comunismo conselhista. Ele nasceu em 1873 na Holanda e morreu em 1960. Escreveu obras fundamentais para o movimento comunista revolucionário, tais como Os Conselhos Operários, Lenin, Filósofo, Revolução Mundial e Tática Comunista, e uma diversidade de artigos e outras obras. As experiências soviética e alemã influenciaram Pannekoek. Ele era um marxista declarado, e defendia os princípios básicos do marxismo, tal como o primado do modo de produção e a luta de classes como o motor da história, bem como a luta operária como o embrião do comunismo. Por isso dedicará atenção às experiências históricas do movimento operário. A experiência russa dos sovietes e dos conselhos na Alemanha inspiraram Pannekoek, no sentido de se tornar um comunista conselhista. A ruptura da esquerda alemã com o bolchevismo gera o comunismo de conselhos. Assim nasce a mais importante e desenvolvida corrente do marxismo mundial, o comunismo conselhista. O comunismo de conselhos via nos conselhos operários como a forma de auto-organização revolucionária do proletariado. Os conselhos operários também seriam as instituições de autogestão social na reorganização comunista da sociedade. Os conselhistas efetivaram uma crítica radical aos partidos e sindicatos, organizações burocráticas. Pannekoek também era um crítico da social-democracia reformista e do parlamentarismo. Depois do confronto na Terceira Internacional, Pannekoek e os conselhistas aprofundam sua crítica ao bolchevismo e ao regime ditatorial russo. A Rússia passa a ser caracterizada como um capitalismo de Estado. O bolchevismo passa a ser visto como um movimento contra-revolucionário. O capitalismo estatal russo transformou o marxismo em ideologia da burocracia soviética. A Revolução Russa era uma contra-revolução burocrática que sucedia à Revolução Operária dos Sovietes. A Segunda Guerra Mundial e a ascensão do nazifascismo marcaram a crise do movimento operário e, por conseguinte, do comunismo conselhista. Isso foi reforçado pela bolchevização dos partidos comunistas. Em 1947, Pannekoek escreveu sua grande obra Os Conselhos Operários, onde expressou a afirmação teórica da experiência proletária do caminho para a autogestão social. Sempre que há a emergência do movimento operário, ocorre o ressurgimento do comunismo de conselhos, tal como na rebelião estudantil de maio de 68, no qual a ideia de autogestão fez ressurgir o interesse pela obra dos comunistas conselhistas. Pannekoek se dedicou ao que ele denominava novo movimento operário, fundado nos conselhos operários. Ele pode ser considerado o maior teórico dos conselhos operários. E, ao contrário do que alguns críticos de esquerda do conselhismo afirmam, sua visão destas formas de auto-organização do proletariado não era fixa e acrítica. Os conselhos operários podiam ser corrompidos, tal como ocorreu na Revolução Bolchevique e durante a vigência do reformismo. Para ele, conselhos operários quer dizer luta de classes e ação revolucionária contra o poder do Estado. Este vídeo foi produzido a partir do texto O Marxismo Libertário de Anton Pannekoek, escrito por Nildo Viana. Chega de sofrer e ver sofrer indiferente. Agora sei o que fazer. Sei o que falar e o que pensar. Decido o que comer. Não preciso reclamar e sim lutar. Preciso reclamar e sim lutar.